Era madrugada quando o despertador tocou. Eu abri os olhos, mas não me mexi. Fiquei ali, olhando para o teto, sentindo o mesmo cansaço de sempre. Aquele que não passa nem depois de 8 horas de sono. Meu corpo parecia pesado, como se eu tivesse dormido com uma mochila cheia de pedras nas costas. Levantei devagar, arrastando cada parte do corpo para fora da cama. No banho, a água quente escorria, mas não me acordava de verdade. Era como se eu estivesse dentro de um vidro grosso, vendo o mundo acontecer lá fora, sem conseguir entrar. Tudo parecia distante. Até o meu próprio reflexo no espelho parecia alheio. Eu repetia para mim mesmo: hoje vai ser diferente. Mas não era. Nunca era. Saí de casa fingindo normalidade. Andei até o trabalho como se nada estivesse errado. Sorri nos lugares certos, respondi às mensagens, fiz o que precisava. Só que por dentro, eu já estava cansado de novo, cansado de fingir, cansado de carregar tudo sozinho, cansado de me sentir assim e não saber por quê. Quando alguém perguntou tudo bem, respondi automático: sim, tô bem. E por um segundo quase acreditei. Foi numa noite qualquer, sentado no sofá com o celular na mão e nenhuma vontade de abrir nada, que eu comecei a pensar de onde vinha tudo isso. Por que sempre tive tanta dificuldade em pedir ajuda? Fui revirando memórias até encontrar um momento antigo. Eu tinha uns 10 anos. Eu havia me machucado brincando e saí chorando. Meu pai olhou para mim e disse: homem não chora por isso. Na época, engoli seco, assenti e segurei as lágrimas. Hoje, percebo como aquilo ficou guardado. Virou regra. Chorar é fraqueza. Precisar de alguém é falhar. Desde então, construí minha vida em cima da ideia de que eu precisava resolver tudo sozinho. Se eu conseguisse, era competente. Se não conseguisse, era porque eu não era forte o bastante. E essa voz interna, essa cobrança constante, foi crescendo junto comigo. Cada vez que eu sentia cansaço, culpa ou dúvida, eu achava que era problema meu, que eu deveria estar melhor, mais centrado, mais resistente, mais homem. E então veio aquele projeto do trabalho. Tudo parecia sob controle, mas de repente simplesmente desmoronou. Eu revisei cada passo, cada decisão, tentando entender onde errei. Mas não havia erro claro. Só cansaço acumulado, pressão sem fim e um silêncio que eu insistia em manter. Foi aí que comecei a sentir que estava perdendo o chão, sozinho, como sempre. Eu nunca imaginei que um dia fosse travar no meio de uma reunião. Era algo simples, uma apresentação rápida para a equipe. Mas de repente, não conseguia formular as palavras. Minha respiração ficou curta, minha cabeça pesada, e eu só queria sumir dali. As vozes ao meu redor pareciam distantes, como se eu estivesse debaixo d'água. Eu tentava me concentrar, repetia mentalmente: você consegue. Mas era como se meu corpo tivesse desistido antes de mim. Depois daquilo, o chefe me chamou num momento discreto e perguntou se eu estava bem. Respondi com o automático: sim, foi só um mal-estar. Mas ele insistiu: talvez você deva conversar com alguém. Aquelas palavras ecoaram por dias. Eu as ouvia enquanto escovava os dentes, enquanto caminhava para casa, enquanto fingia estar bem nas redes sociais. A ideia de procurar ajuda parecia absurda e assustadora. Parecia admitir que eu havia falhado comigo mesmo, mas na verdade aquela foi a primeira vez que parei para pensar que talvez eu não tivesse falhado. Talvez eu só estivesse humano demais para carregar tudo sozinho. E essa dúvida, pequena mas teimosa, foi o primeiro passo. Foi assim que comecei a digitar, apagar, voltar e finalmente marcar a primeira sessão com um psicólogo. Meu coração acelerou quando pressionei o botão de envio. Eu tinha medo. Mas, pela primeira vez, não era só medo de fracassar. Era também medo de estar fazendo a coisa certa. A primeira sessão foi um nó na garganta que eu não sabia como desatar. Entrei na sala e sentei, mas por minutos não consegui dizer nada que fizesse sentido. A terapeuta não apressou, só me olhou com calma. Quando ela perguntou: o que te trouxe aqui? Eu quase ri. Como explicar que eu estava ali porque cansei de me sentir perdido?
que eu não sabia mais como ser forte sem me esmagar inteiro. Foi aos poucos que as palavras começaram a vir. Não todas nem perfeitas, mas vieram. Eu contei sobre o trabalho, sobre as noites em claro, sobre a sensação de estar andando debaixo d'água. E então, pela primeira vez, alguém ouviu sem me julgar. Foi nesse momento que comecei a perceber que pedir ajuda não era fraqueza. Era um pedido de socorro para mim mesmo. Começaram a surgir pequenas revelações. Percebi como eu carregava a ideia de que tudo dependia só de mim, que cada falha era uma prova de que eu não era suficiente. E ao reconhecer isso, algo se abriu. Não foi mágico nem rápido, mas foi real. E com isso veio o primeiro passo verdadeiro para fora do silêncio. Hoje, quando olho para mim mesmo no espelho, vejo alguém diferente. Não um homem curado ou forte de novo, mas alguém que aprendeu a escutar a si mesmo. Que entendeu que não precisa fingir estar bem o tempo todo. Eu ainda tenho dias difíceis, dias em que acordo com aquele peso familiar no peito. Mas agora sei o que fazer com ele. Sei que posso respirar fundo e dizer: eu tô aqui. Eu tô tentando. Comecei a incorporar pequenas coisas na rotina. Escrever antes de dormir, para colocar para fora o que não consigo dizer em voz alta. Fazer pausas durante o trabalho, nem que seja só para tomar um gole de água e lembrar que eu existo além daquela tela. E talvez o mais difícil, comecei a falar. Com amigos, com colegas, até comigo mesmo. Aprendi que pedir ajuda não me fez menor, me fez mais humano. E se você está ouvindo isso agora, talvez se sentindo como eu me sentia, saiba que você não precisa carregar tudo sozinho. Você não é fraco por sentir. Você é humano. E às vezes, reconhecer isso já é o primeiro passo para voltar a se encontrar. Chegamos ao fim desta história. E eu agradeço por você ter ficado comigo. Se estas palavras encontraram um lugar aí dentro, talvez você também encontre algo especial em outras narrativas que compartilhamos aqui no O Eco da Sua Força. Fica o convite para continuar essa caminhada conosco explorando os próximos vídeos. E para que possamos seguir juntos, convido você a se inscrever no canal.